Bom dia, rapaziada, beleza? Professor Anderson na área para mais uma aula de matemática, beleza? Hoje nós vamos ver notação científica e os arredondamentos, tá? A notação científica serve para expressar números muito grandes ou números muito pequenos. O segredo é multiplicar o número pequeno por uma potência de 10, tá? A base 10. Dizemos que o número está em notação científica quando ele está escrito na forma de A, que pode ser um número qualquer, tá? Esse A aqui, ó, pode ser um número qualquer, vezes 10 elevado a B, que B também pode ser um número qualquer, certo? Aqui, ó, onde A é um número real, ou maior igual a 1, e menor que 10. E B é um número inteiro, ok? Então, vamos lá. O A é a mantissa, o coeficiente, o B é a ordem de grandeza, tá? Como transformar A, números grandes? Desloca-se a vírgula para a esquerda, tá? Até o primeiro algarismo significativo. A ordem de grandeza será o número de posições que você andou com a vírgula, certo? Vamos lá então, ó. Exemplo. Vamos lembrar que aqui no final desse número sempre tem uma vírgula imaginária, certo? Aqui nesse final aqui. E aí a gente vai andar com essa vírgula aqui para a esquerda até chegar no número significativo que vai ser o 2. Tá? Deixa eu realçar esse texto aqui. Ó. Beleza. Vamos lá, vamos contar. 1, 1, peraí. Realçar esse texto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando a vírgula topar com esse número significativo aqui, a gente coloca ela, ou a gente faz assim, ó. A gente coloca 2 vezes 10 elevado ao número de casas que a gente andou com a vírgula. Nesse caso aqui foram 8, então vai ficar 2 elevado a 10. Que número que é esse daqui? Que número que é ele? Então aqui a gente tem unidade, dezena, centena, os milhares e os milhões, ok? Então são 200 milhões, que pode ser escrito assim, dessa forma aqui, que é um número bem grande, ou pode ser escrito assim, que é uma forma simplificada. A mesma coisa acontece com 560 mil. Quantas casas a gente vai andar com ele? Lembrando que a gente sempre pode ter uma vírgula assim de um número quebrado, tá? Um número decimal. Vamos lá. Ó. Uma, duas, três, quatro, 5. 5,6 vezes 10 elevado a 5. Ok? Agora observe que aqui a gente tem um número extremamente enorme, gigante. Quantas casas a gente vai andar? A gente vai andar até a primeira casa, sempre aqui, ó. Sempre até o primeiro número aqui, a primeira casa lá da direita para a esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coloca uma vírgula. Aí vai ficar 6,02 vezes 10 elevado à quantidade de casas que a gente andou, né? Nesse caso foi 14. Tudo bem? Letra B. Números pequenos. Desloca-se a vírgula para a direita. Então, se no caso dos números grandes nós andávamos com a vírgula assim, agora nos números pequenos nós vamos andar com a vírgula assim. Certo? Até achar o primeiro número significativo. Então vamos lá. E a cada casa avançada diminui-se, então vai ser diminuído uma ordem de grandeza lá em cima no número no expoente, tá? O número tem que ser igual às posições deslocadas. Vamos lá então. E vai ser negativo, né? Se ele vai diminuir, vai ser sempre negativo.
Então vamos lá, para os exemplos. Ó. Exemplos. 0,00125. Como que a gente pode escrever esse número aqui de uma forma mais fácil? Ó? Vamos andar com a vírgula para a direita, 1, 2, 3 casas. E aí nós teremos o seguinte número novo, né? 1,25 vezes 10 a menos 3, elevado a menos 3 aqui, que foi o número de casas que a gente andou. 1, 2, 3. Beleza? Aqui a gente tem um número infinitamente pequeno. Nossa senhora, pequeno demais. Vamos lá, vamos andar com essa vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então nós vamos andar com essa vírgula aqui, ó, 14 casas até topar esse número 1 aqui. Certo? Topou o número 1, coloca a vírgula depois do número 1. Então a gente vai ter 1,6 vezes 10 a menos 14. Para sabermos em notação científica, que é esse estilo de escrita aqui, ó, matemática. Para sabermos em notação científica se o número é grande ou pequeno, nós observamos o expoente o sinal do expoente, tá? Se for positivo, o número é grande. Se for negativo, o número é muito pequeno. Certo? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, sempre que andarmos para a direita, né? A vírgula para a direita, sempre vai ser negativo. E quando andarmos para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Ok? Aqui tem uma parte de arredondamento que não é muito interessante para a gente utilizar nesse momento, né? Porém, nós vamos ter que ver mais para frente, tá? A parte do arredondamento aí da notação científica. Não é muito interessante agora. Na próxima aula a gente dá uma olhadinha nisso, beleza? Visto essa explicação aqui, vocês vão abrir o caderno do aluno Aprender Sempre, tá? Na página 93, volume 2. E aí vocês vão realizar aqui a atividade 1, que é operando com notação científica. Ok? Aí tem aí. A primeira tentativa conhecida de representar números muito grandes foi atribuída ao matemático e filósofo grego Arquimedes, em sua obra O Contador de Areia. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar a quantidade de grãos de areia do universo. Esse número estimado era de 1 vezes 10 elevado a 63. Pensa como esse número é enorme. Tem 63 zeros depois desse 1 aqui, ó. Nossa senhora, é grão de areia demais. A nova forma de representar números muito grandes também foi utilizada para representar números muito pequenos, e após alguns aprimoramentos recebeu o nome de notação científica. Certo? A notação científica, além de facilitar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, auxilia nos cálculos envolvendo esses valores. As operações de multiplicação ou divisão de números representados em notação científica seguem as regras de multiplicação ou da divisão de bases iguais, que foi aquilo que a gente viu nas duas últimas aulas que eu expliquei o exercício 1 do caderno do aluno, tá? Esse daqui, ó, Aprender Sempre. A gente foi de A até I na primeira aula e de J até O na segunda aula, tá? Vamos continuar aqui, passando para aqui, o caderno do aluno, tá? Perdão só essa questão do meu nariz aqui, porque minha rinite ataca, tá? Perdão. As operações de multiplicação e divisão de números representados em notação científica seguem as regras de multiplicação da divisão de bases iguais. 1.1. Observe a tabela a seguir e preencha as lacunas. Lembre-se que, quando os expoentes das potências de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiro para depois realizar a operação. Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro valor, né? O valor 1.
é 2,5 vezes 10 à sexta. Valor 2, 1,5 vezes 10 à sexta. Então, nós somamos aqui os dois primeiros valores, tá? Somamos os dois primeiros valores e conservamos essa base aqui, ó, já que os expoentes são iguais. Certo? Aqui é a adição do valor 1 ao valor 2, que vai dar 4, né? 4 vezes 10 à sexta. E agora nós vamos fazer a subtração. 2,5 menos 1,5, entre parênteses, vezes 10 à sexta. Vai dar quanto isso daqui? Vai dar 1 vezes 10 à sexta, certo? E aí eu vou pedir para que vocês completem as outras duas linhas do quadro nessa atividade 1, ok? Então, situação de aprendizagem 1, caderno do aluno, volume 2, página 93, situação de aprendizagem 1, atividade 1, operando com notação científica, preencher o quadro aqui, tá? E aí vocês podem mandar lá no Google Classroom, ok? Então, por hoje vai ser só isso, pessoal. Até a próxima aula e é nóis!